Você já sentiu que por mais que tente fazer o bem, sempre há alguém tentando te derrubar? Ou que por ser fiel a Deus e seguir o caminho certo, acaba despertando a inveja e o ódio das pessoas ao redor? Saiba que isso não é coincidência. Quando você é escolhido por Deus, o brilho da sua fé incomoda aqueles que vivem nas trevas. E inevitavelmente os ataques virão. Mas aqui está o grande segredo: a lei do retorno nunca falha. E ela é implacável, especialmente quando se trata dos escolhidos. O que muitos não entendem é que, ao atacar alguém que carrega a marca de Deus, estão, na verdade, cavando a própria cova. Cada maldade lançada, cada palavra venenosa e cada tentativa de derrubar um filho de Deus retorna com uma força multiplicada. Sabe por que algumas pessoas parecem viver constantemente cercadas de dificuldades e infortúnios, enquanto outras são abençoadas em tudo o que fazem? A resposta está na antiga e imutável lei espiritual que governa o universo, a lei do retorno. Esta lei diz que tudo o que você faz volta para você, seja bom ou ruim. Quando se trata dos escolhidos, aqueles que têm um propósito divino, essa lei é ainda mais poderosa e implacável. Porque quando você toca em um filho de Deus, o próprio universo se levanta para proteger e para devolver cada ação na mesma intensidade com que foi feita. Neste vídeo, você vai descobrir por que aqueles que se levantam contra os escolhidos acabam pagando um preço alto. Vamos mergulhar na poderosa lei do retorno e entender como o universo responde aos ataques direcionados àqueles que seguem a luz. Se prepare para ver como a justiça divina é implacável e como os escolhidos sempre emergem mais fortes, enquanto seus inimigos são consumidos pelas próprias ações. A lei do retorno, também conhecida como lei da semeadura e da colheita, é simples. Você colhe o que planta. É como lançar uma pedra em um lago. As ondas se espalham para longe, mas eventualmente retornam para o ponto de origem. Cada pensamento, palavra ou ação cria uma vibração que se propaga no universo e mais cedo ou mais tarde retorna para o remetente. Para os escolhidos, essa lei nunca falha. Quando alguém lança inveja, ódio ou perseguição contra uma pessoa de fé, não está apenas desafiando essa pessoa, mas também as forças celestiais que a protegem. Atacar um escolhido é como tentar apagar uma chama que foi acesa pelo próprio Deus. Uma tarefa impossível e perigosa, pois o fogo sagrado não se apaga, ele se volta contra quem tentou apagá-lo. Aqueles que são escolhidos por Deus muitas vezes são alvos de ataques e perseguições. Mas por que isso acontece? A resposta é simples: a luz dos escolhidos incomoda. O brilho de uma pessoa de fé revela as trevas ao redor, e isso desperta a inveja e a maldade nos corações de quem não consegue suportar a verdade. Os que atacam os escolhidos, sejam com palavras, atitudes ou até pensamentos maliciosos, estão, na verdade, traçando o próprio caminho para o fracasso. Porque ao tocar nos escolhidos, eles estão tentando violar algo sagrado. E como o próprio Jesus ensinou, melhor seria para eles amarrar uma grande pedra ao pescoço e se lançar ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos que creem. O preço de atacar os escolhidos é alto, e a lei do retorno garante que será pago na mesma moeda. A justiça divina pode parecer lenta aos olhos humanos, mas ela nunca falha. Deus é um juiz justo, e a lei do retorno é o seu mecanismo para equilibrar as forças do universo. Cada ataque contra os escolhidos é contabilizado, e quando chega a hora certa, o retorno vem com força total. Muitas vezes, os que semeiam o mal colhem exatamente o que plantaram, mas em porções multiplicadas. Por isso, os escolhidos não precisam temer os ataques. A proteção divina é infalível, e a mão de Deus sempre age em favor daqueles que seguem a sua vontade. Quando você é atacado, não é preciso revidar, pois a vingança pertence ao Senhor. Sua tarefa é manter a fé, orar e confiar na justiça divina, pois aqueles que te perseguem serão, eventualmente, esmagados pelo peso das próprias ações. Os que atacam os escolhidos não apenas plantam sementes ruins, mas cavam suas próprias sepulturas espirituais. Quando se levantam contra aqueles que têm um propósito divino, não estão apenas lutando contra pessoas comuns, estão desafiando o próprio Deus. E é por isso que a maldição inevitavelmente recai sobre eles. A Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que sofreram duras consequências por perseguirem os servos de Deus. Desde os tempos antigos, vemos que aqueles que se levantaram contra os escolhidos acabaram destruídos, não pelo poder humano, mas pela própria mão divina. Lembre-se de Faraó no Egito. Ele tentou subjugar o povo de Deus, endurecendo o coração contra Moisés e o povo hebreu.
O resultado? 10 pragas devastaram sua terra, culminando na destruição de seu exército no Mar Vermelho. A justiça divina não tardou. Cada golpe que ele tentou desferir contra os escolhidos, voltou-se contra ele de maneira ainda mais severa. Assim acontece também nos dias de hoje. As maldições que são lançadas contra os escolhidos retornam para quem as enviou. Pode ser através de doenças, falências, conflitos familiares ou qualquer outra forma de colheita amarga. Nada escapa à lei do retorno, e quando ela é acionada, nenhum poder humano é capaz de deter sua ação. Quando um escolhido é atacado, ele pode se sentir abatido ou até mesmo desamparado. Mas é justamente nesses momentos que a proteção divina se torna ainda mais evidente. Deus não abandona aqueles que o seguem e o honram. Pelo contrário, ele coloca um escudo de proteção ao redor dos escolhidos, desviando as flechas malignas e transformando as maldições em bênçãos. Olhe para a história de Jó. Ele foi alvo de grandes ataques e sofreu perdas tremendas. No entanto, por sua fidelidade, Deus o restaurou em dobro. Os que riam de Jó no meio de sua dor foram testemunhas de sua vitória final. A mesma lei do retorno que trouxe aflição aos inimigos de Jó, trouxe restauração e bênçãos para ele. Quando você está sob a proteção divina, tudo que é lançado contra você é revertido para o bem. Deus transforma a maldição em bênção para os escolhidos. Às vezes, a injustiça que enfrentamos se torna o combustível para nossa maior vitória. O que importa é a postura que mantemos. Precisamos continuar firmes, sabendo que o mal que nos é feito não fica impune. A lei do retorno está em movimento constante, e cedo ou tarde, cada ação retorna ao seu ponto de origem. A palavra de Deus é repleta de exemplos que comprovam que a lei do retorno nunca falha. Um exemplo claro disso está na vida de Daniel. Por inveja, ele foi lançado na cova dos leões. Seus inimigos acreditaram que essa seria sua derrota final. Porém, Deus fechou a boca dos leões e protegeu Daniel. No final, os que tramaram contra ele foram os que sofreram a mesma sentença e foram devorados pelos leões. Outro exemplo marcante é o de Hamã, na história de Esther. Ele planejou a destruição do povo judeu e construiu uma forca para Mordecai. Porém, o mal que ele desejava caiu sobre ele mesmo, e foi Hamã quem acabou pendurado na própria forca que havia preparado. Isso mostra que a lei do retorno não falha. A justiça de Deus se manifesta, e aqueles que tramam contra os escolhidos acabam caindo na própria armadilha. Esses relatos são provas poderosas de que a lei do retorno é um princípio espiritual ativo. Ela não é um conceito abstrato, mas uma realidade que se manifesta de forma visível na vida daqueles que ousam tocar nos escolhidos de Deus. Os escolhidos precisam entender que, diante dos ataques, a melhor resposta não é o revide, mas a fé. É necessário entregar a batalha nas mãos de Deus. Muitas vezes a tentação é agir por conta própria, mas a palavra de Deus nos ensina que a vingança pertence ao Senhor. Quando permitimos que Deus haja, o retorno é garantido e os inimigos recebem a justa retribuição. Então, o que fazer quando você se vê sob ataque? Mantenha-se em oração, confie no Senhor e continue firme em seu propósito. Deus vê tudo e no tempo certo Ele agirá a seu favor. Não permita que os ataques desviem você do seu caminho. Lembre-se de que cada perseguição pode se tornar uma oportunidade para demonstrar sua fé e para colher bênçãos ainda maiores. Quando o mal é lançado contra os escolhidos, ele pode até causar turbulência temporária, mas nunca tem o poder de destruir aqueles que são protegidos por Deus. A fé é o grande escudo que repele toda energia negativa, todo pensamento malicioso e toda tentativa de ataque. É a força que transforma maldição em bênção, perseguição em vitória e fraqueza em força. Olhe para a vida de José do Egito. Seus próprios irmãos o venderam como escravo, movidos por inveja e ciúmes. Eles pensaram que estavam destruindo o futuro de José, mas Deus usou aquela mesma situação para elevá-lo à posição de governante. A lei do retorno agiu não apenas para restaurar José, mas também para ensinar seus irmãos uma lição sobre o poder do arrependimento e da misericórdia. Aquilo que foi planejado para o mal acabou se tornando a maior bênção na vida de José. Quando confiamos em Deus, Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo os momentos de dor e perseguição podem se transformar em trampolins para vitórias extraordinárias. Por isso, nunca se deixe abater pelas circunstâncias. Quando você é um escolhido, cada adversidade pode ser o início de uma grande bênção que Deus já preparou para você. A lei do retorno não deve ser temida, mas compreendida e respeitada.
Se tudo o que fazemos volta para nós, então devemos escolher plantar boas sementes em todos os aspectos da vida. Nossas ações, palavras e pensamentos têm poder, e cada escolha que fazemos cria ondas que se propagam no universo. Quando escolhemos semear o bem, colheremos bênçãos abundantes. Quando escolhemos semear o mal, colheremos tempestades. Os escolhidos devem viver conscientes dessa lei, buscando sempre praticar a bondade, a compaixão e a justiça. Assim como o mal retorna para quem o pratica, o bem retorna multiplicado para quem o espalha. Não se trata apenas de evitar o pecado ou o erro, mas de buscar ativamente fazer o bem e ser uma luz para os outros. Aquele que vive de acordo com a lei do retorno atrai para si uma vida de paz, prosperidade e proteção divina. Quando você semeia amor, bondade e perdão, está plantando sementes que, inevitavelmente, trarão colheitas de alegria, sucesso e graça. A sua vida se torna um reflexo das suas escolhas, e cada ato de fé se transforma em uma bênção que retorna para você de maneiras inesperadas e surpreendentes. Os desafios que enfrentamos na vida não são acidentes, mas sim oportunidades disfarçadas. Cada dificuldade, cada perseguição e cada adversidade podem ser usadas para nos aproximar mais de Deus e nos fortalecer espiritualmente. Os escolhidos passam por provações, mas não sem um propósito. Cada luta é uma lição, e cada dor é um impulso que nos leva para mais perto do plano divino. Quando somos atacados, temos duas opções. Podemos nos abater e perder a esperança, ou podemos usar a situação para crescer em fé e em caráter. A escolha que fazemos determina o nosso futuro espiritual. Se você estiver disposto a confiar em Deus, a manter a calma e a continuar semeando o bem, verá que até os piores momentos podem ser transformados em vitórias impressionantes. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima que você derrama, cada oração que você faz e cada passo que você dá em direção à fé e ao perdão são contados por Ele, e a recompensa vem, muitas vezes de forma inesperada. Os que são escolhidos não são aqueles que nunca enfrentam batalhas, mas aqueles que usam cada batalha para se fortalecer e para provar que o poder de Deus é maior do que qualquer obstáculo. Por isso, lembre-se sempre, a lei do retorno é justa e verdadeira. Os que atacam os escolhidos serão amaldiçoados, mas aqueles que mantêm a fé em meio às provações serão honrados. Cada desafio é uma chance de crescimento, e cada perseguição é uma oportunidade para ver a glória de Deus se manifestar. A justiça divina nunca falha, e o que está reservado para aqueles que permanecem firmes na fé vai além de qualquer coisa que os olhos humanos possam ver. Quando o mal é lançado contra os escolhidos, ele pode até causar turbulência temporária, mas nunca tem o poder de destruir aqueles que são protegidos por Deus. A fé é o grande escudo que repele toda energia negativa, todo pensamento malicioso e toda tentativa de ataque. É a força que transforma maldição em bênção, perseguição em vitória e fraqueza em força. Um dos exemplos mais emblemáticos disso é a história de Davi e Golias. Enquanto todos temiam o gigante, Davi, mesmo sendo jovem e aparentemente despreparado para a batalha, confiou plenamente em Deus. Golias zombava e subestimava Davi, acreditando que o venceria facilmente. No entanto, Davi sabia que o poder de Deus era maior do que qualquer ameaça, e com apenas uma pedra e a força da sua fé, ele derrubou o gigante. Golias representava os ataques e as perseguições que os escolhidos enfrentam, mas Davi mostrou que a verdadeira força não vem da aparência ou das armas, mas da fé inabalável no Deus que nunca falha. Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos se transformou em uma grande vitória, pois quando os escolhidos confiam em Deus, não há gigante que permaneça de pé. Viva de acordo com a lei do retorno, semeando o bem, buscando o propósito divino e confiando plenamente em Deus. Mesmo que os ataques venham, mesmo que as adversidades surjam, saiba que você é um escolhido e que as bênçãos que o aguardam são maiores do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar. A sua vitória já foi decretada por aquele que nunca falha. Nunca subestime o poder da lei do retorno. Lembre-se de que ela é justa e implacável. Os que atacam os escolhidos sempre enfrentarão as consequências de suas ações, pois ninguém pode tocar em um filho de Deus impunemente. E os escolhidos, eles são protegidos, fortalecidos e abençoados, mesmo em meio às batalhas mais difíceis. Você que está assistindo a este vídeo é um escolhido. Você foi chamado para um propósito maior e não deve temer os ataques ou as perseguições que surgirem no caminho. Permaneça firme na fé,
Confie na justiça divina e lembre-se de que a vingança pertence ao Senhor. Mantenha-se em oração e continue plantando boas sementes, pois no tempo certo você colherá os frutos de uma vida de fidelidade e de fé. A lei do retorno nunca falha, e os que atacam os escolhidos serão amaldiçoados pelas próprias ações. Mas os que confiam no Senhor e seguem os seus caminhos viverão sob a proteção e a bênção eterna. Deus é justo e a justiça divina não falha. Esteja em paz, mantenha-se firme e saiba que o melhor de Deus está por vir para aqueles que o honram.